E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos que eu já fiz, que você encontra com mais facilidade outros vídeos da Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. E se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado aqui no YouTube. Se inscreva e ative as notificações para sempre ficar por dentro daquilo que aparece de novo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aula 1. Ler em todos os sentidos. 1. Leia o trecho de um rap produzido pelos autores de um livro didático. Rap da língua portuguesa, a linguagem em ritmo. Você é a personagem principal do texto e do contexto. É só entrar e abrir a janela para os mundos da linguagem. Ler é conhecer, pensar é refletir, todos os modos de interagir. Interagir com o mundo e sua multiplicidade. O cinema, o trabalho, a TV, a música, a linguagem e toda a sua variedade. E para ficar mais bacana, a interdisciplinaridade. Interaja com os elementos, ampliando seus conhecimentos. Usar a língua para afiar todo o seu ser. Oralidade, leitura, escrita ajudam a fazer quem somos, pois são as práticas com as quais lidamos. Nós crescemos com a língua que usamos. Eu erro, tu erras, nós erramos. Errar não é pecado. É, na verdade, tentativa de aprendizado. 2. Agora leia o texto em voz alta e perceba em que ritmo você fará a leitura. Bom, nós já lemos juntos, né? Mas vocês podem ler também novamente sozinhos em casa. 3. O que significa ser personagem principal do texto e do contexto? Quando a gente fala de personagem principal, né, de qualquer situação, a gente está falando do elemento central, daquele que vai estar ali no foco, né, que vai ser o principal elemento, que vai receber as principais atenções, né? Então, significa basicamente ser o elemento central, o ponto central daquele texto, daquele contexto. B. O rap da língua portuguesa convida o leitor para os mundos da linguagem. Que mundos são esses? Percebam que na questão ele está falando sobre os mundos da linguagem e não da língua, porque são coisas diferentes, né? A língua é um tipo de linguagem, assim como a mímica, os gestos, etc., são linguagens também, né? Que passam ali um sentido. Então, ele quer saber sobre o que seriam esses mundos da linguagem. Olha o que ele vai falar aqui um pouquinho mais embaixo, né? Ler é conhecer, pensar e refletir, todos os modos de interagir. Interagir com o mundo e sua multiplicidade. O cinema, o trabalho, a TV, a música, a linguagem e toda a sua variedade. Então, ele está incluindo aí cinema, trabalho, TV, música como formas de linguagem, né? Mas se a gente quiser ampliar um pouco a resposta, a gente pode colocar ainda outras formas de linguagem aí na resposta. Então, pode colocar a arte de uma maneira geral, o cinema, o trabalho, a TV, a música, a literatura, a poesia, né? Enfim, e aí a gente já coloca assim uma resposta um pouco mais completa. 4. Você conhece uma estrofe de uma canção ou poema que considere significativa? Transcreva no quadro abaixo. Então, vocês vão copiar apenas uma estrofe de um poema ou de uma canção, de uma música que vocês gostem, né? Então, é somente uma estrofe, né? Também porque o espaço é pequeno. Não esqueçam daí de colocar, né, quem é o autor, né, dessa música ou desse poema. Aula 2. A palavra poética. 1. Leia o poema de Manuel Bandeira. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. 2. Responda ao que se pede. Nas primeiras estrofes do poema, há a descrição da presença de um bicho. Que bicho é esse? Aqui precisa tomar um certo cuidado para responder a letra A da questão 2, porque ele pergunta sobre o bicho nas primeiras estrofes do poema. Então, assim, a gente tem a revelação de que esse bicho é um homem, né, ali no finzinho do poema, né, no último
mais especificamente ali no último verso. E ele quer saber pelas primeiras estrofes, né? Que bicho era esse? Então, como que a gente pode descrever esse bicho? Então, era um bicho que estava ali, né? No pátio, no meio do lixo, esfomeado, faminto, procurando o que comer no meio do lixo. Basicamente, o que vocês podem colocar é isso, pelas primeiras estrofes, né? Esse bicho era um bicho que estava faminto, procurando comida no lixo. B. A revelação sobre o bicho causa qual efeito no eu lírico? Comprove com elementos do texto. Aqui no final a gente tem a revelação de que o bicho é um homem. E aí, no final, a gente percebe também que quando ele se dá conta, o eu lírico, né, que é quem está ali falando o poema, se dá conta de que aquele bicho era um homem, a gente percebe que ele se espanta, né? E aí a gente vê por esse trecho aqui, ó, meu Deus, né, que ele tá ali tendo uma reação de espanto. Então, o bicho, meu Deus, era um homem. E aí a questão quer saber, né, qual o efeito que é causado? O efeito é de espanto, e aí, para comprovar com elementos do texto, pode grifar ou copiar aquele trecho em que ele diz: meu Deus. C. O poema foi publicado em 1947. Ele ainda é um poema atual? Por quê? Bom, com certeza é ainda um poema atual, né? Porque a questão da fome, da desigualdade social, né, que muitas vezes vai gerar ali a fome, é uma questão que está muito presente ainda no contexto em que a gente vive, no nosso país, assim como em muitos outros países, em muitos outros lugares, né? Então ainda é uma realidade com a qual, infelizmente, a gente tem que se deparar, né, conviver. E então, sim, por conta disso é um poema atual, né? 3. O poema O Bicho descreve uma cena. Cada estrofe corresponde a um aspecto dessa cena. Crie uma tira narrativa com 4 quadros, um para cada estrofe. Não utilize balões de fala, somente imagens. Para que vocês façam esse aqui, eu vou colocar como exemplo, como inspiração, na realidade, uma tirinha que foi feita pelo Alexandre Beck, que é o autor do Armandinho, e nessa tirinha ele ilustra justamente esse poema. Então, daí, como vocês estão vendo aí na tela, ele coloca, né, no caso, o homem ali no meio do lixo, dos detritos, procurando ali a comida, e o Armandinho acaba assumindo, a personagem do Armandinho acaba assumindo essa função de espanto, né, que o eu lírico do poema passa, que ele está ali espantado vendo aquele homem procurando a comida no lixo. E aí, para cada cena, né, tem ali as passagens tal do poema. No caso, a tirinha do Armandinho, ela tem 6 quadradinhos, né, 6 quadros, e aí ela não tem os balãozinhos de fala, porque não é o personagem ali que está falando, tal, ele está só olhando espantado, né? Então ele tem ali as referências, as citações, né, de cada trecho do poema. Não tem balões de fala e tem 6 quadros. Aqui vocês vão fazer, tem 4 quadros, ele já deu o espaço aqui, né? E não tem os balões de fala também. Né? Então eu sugiro que vocês não coloquem também os versos, que vocês façam apenas realmente a ilustração como ele está pedindo. Né? É uma tira narrativa com 4 quadros, sem balões de fala, somente imagens. Então, quando ele diz somente imagens, é porque não tem os balões de fala, mas também não tem os trechos do poema, conforme o Alexandre Beck fez. É só desenho mesmo, só imagem mesmo. Para cada estrofe, daí vocês fazem uma. Para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta imagem. Aula 3. Entre a poesia e a música. 1. Leia as estrofes da canção de Chico Buarque. Construção. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão, feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. 2. Observe o título da canção. A partir de uma reflexão sobre o título e o que é retratado nas estrofes, responda: qual é a crítica apresentada na canção? A crítica aqui, pessoal, nessa canção é ao trabalho, mas não é simplesmente ao trabalho, que com certeza é uma coisa boa. É aquele trabalho que esgota, sabe? Que suga o trabalhador. É aquele trabalho repetitivo, exaustivo. É aquele trabalho, assim, sem fim,
sabe aquela ideia da pessoa pegar muitas conduções para chegar no trabalho e aí trabalhar ali 8 horas, depois muitas conduções para voltar, né? E receber tão pouco. Então toda essa ideia que a gente tem de trabalho como algo que suga toda a energia do trabalhador, né? Que é repetitivo, que é cansativo, que é maçante, que não dá ao trabalhador o devido valor, né? Então quando a gente pensa nessa ideia de trabalho, é essa ideia que a gente vai associar aí essa canção, né? Então, ele inclusive fala, né, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Quer dizer, é aquele trabalho diante do qual a vida do trabalhador não tem, assim, valor nenhum. Que ele fala que ali ele agonizou no meio do passeio público, né, e morreu ali atrapalhando o tráfego. Então, tipo, quando ele morreu, né, qual o sentido que teve a vida dele quando morreu? Tipo, ficou ali dando trabalho, atrapalhando o trânsito, né? Então, tipo, não tinha valor nenhum a vida desse homem, dessa pessoa, desse trabalhador, né? Então, é essa ideia dessa crítica dessa música. Um fato que aconteceu há pouco tempo no Brasil, em agosto desse ano de 2020, que ilustra muito bem a ideia dessa música, é o que aconteceu no supermercado do Carrefour, quando um funcionário morreu. Ele teve um ataque cardíaco e aí ele ficou com o corpo lá, deixaram o corpo dele lá coberto com guarda-sóis, né? Colocaram assim, tipo uns engradados ali de cerveja ali do lado e cobriram simplesmente, né, enquanto não faziam os procedimentos que tinham que fazer, para que não precisassem fechar o supermercado, não precisassem parar as vendas por causa daquilo que tinha acontecido. Então, tipo, a vida dele realmente não valia nada, né? Deram uma cobrida assim, disfarçaram, né? E seguiram assim a vida. E, tipo, teve uma repercussão muito grande, foi muito criticado, né? Essa ação do Carrefour nas redes sociais, obviamente, né? Com toda razão. E eu vou deixar o link para vocês na descrição se vocês quiserem ler, né? Ver a foto e tal, inclusive, do local, né? Como é que ficou, né? Com os guarda-sóis, tudo. E vou deixar também o link para a música do Chico Buarque, para que vocês possam ouvir ela inteira, né? Porque ele vai trocando algumas palavras na estrofe seguinte, então é muito bacana a música, né? Tem todo um jogo aí com proparoxítono, mas é muito legal ouvir inteira, o ritmo é muito bacana também, para que vocês possam assim, refletir um pouco um pouco mais sobre esse ponto. 3. Observe os versos da canção. A canção é constituída da descrição do dia de um operário. Qual efeito a repetição de comparações causa no leitor? As comparações, pessoal, elas estão aqui, ó, através da palavra como, né? Que vai ali se repetindo durante vários e vários versos. Então fala, ó, amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. Subiu a construção como se fosse máquina, né? Então tá aí, tá comparando ele com uma máquina, tá fazendo uma comparação. A gente vai vendo essa estrutura se repetir, né, durante os versos, ou seja, é uma repetição realmente da comparação. São várias comparações que ele vai fazendo durante os vários versos. E o que a questão quer saber é qual o efeito que a repetição de comparações causa no leitor. Qual o efeito que eu sinto quando eu vejo tantas comparações acontecendo assim durante os versos da canção. O efeito que causa aí é um efeito aí meio que de aguçar, né, o leitor, de curiosidade, de instigar o leitor a querer saber, né, como que é o dia a dia desse trabalhador e como que vão ser as coisas e o que vai acontecer aí com ele. Aula 4. Lendo o que já cantamos. 1. Agora leia os versos da canção de Zé Ramalho. Admirável gado novo. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. A. Explique a metáfora presente no trecho que você leu. Aqui nessa música, a metáfora está aqui, ó, quando ele fala vida de gado. Porque ele está falando aqui, né, sobre o povo, sobre seres humanos. E ele fala que o povo tem uma vida de gado. Então, ele está comparando o povo ao gado, né? Então, ele está dizendo aí que o povo, as pessoas, acabam tendo condições de vida semelhantes, comparáveis à vida que o gado tem, tá? Então, essa é a metáfora que vocês precisam explicar. Uma coisa interessante aqui é que essa música do Zé Ramalho, ela está fazendo referência a um livro que foi publicado antes, né, por um autor. Então, o Zé Ramalho ele fez essa música em 1979 e
ele faz referência a uma obra, né? No título ele faz referência a uma obra que se chama Admirável Mundo Novo, que foi publicada em 1932, né? De um autor que se chama Aldous Huxley, eu não tenho certeza se é assim que pronuncia, e enfim, né? Então, de Admirável Mundo Novo, ele pegou a referência, né, e criou aí o título Admirável Gado Novo. Então, só ali um comentário assim extra, né, sobre essa música. Eu vou deixar também o link, né, para a música original, para que vocês possam ouvir ela inteira na descrição. B. As metáforas, sendo figuras de linguagem, operam no contexto da linguagem conotativa. Com que intenção o autor as utiliza? O autor ele utiliza aí a metáfora, né, com a intenção de ilustrar uma ideia de uma maneira mais forte, de uma maneira mais potente, porque se ele escrevesse assim, vários versos dizendo como é a vida difícil e etc. desse trabalhador, mas sem usar essa expressão, não teria tanta força. Mas quando ele usa essa expressão, quando ele usa essa metáfora, a vida de gado, nesse textinho curtinho aí, ele já coloca toda a ideia da vida difícil do trabalhador, que é comparada à vida aí de um gado, né? Então, aí a gente percebe que com a metáfora ele potencializa a ideia, ele reforça a ideia que ele quer passar, ele ilustra essa ideia para que o leitor possa refletir sobre isso e possa se conscientizar e pensar aí criticamente sobre como que é a vida aí do trabalhador brasileiro em determinadas circunstâncias, né, em determinados contextos, que é difícil de uma forma tal que é comparada até com a vida aí de um gado. 2. Leia os versos da canção da banda Legião Urbana. Pais e filhos. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Certamente você conhece essa canção. Explique a metáfora existente. Bom, eu vou deixar de qualquer maneira também o link na descrição para essa canção, para que vocês possam ouvir, caso não conheçam, ou ouvir novamente, caso conheçam, né? E ele quer que vocês expliquem qual é a metáfora que tem aqui. Quando ele fala sou a gota d'água, tem como alguém ser a gota d'água de verdade? Não tem, então é uma metáfora. Assim como sou um grão de areia, né? Também não tem como alguém ser o grão de areia de verdade. Ele está comparando a pessoa com a gota d'água e com o grão de areia. E aí ele está dando a ideia, porque quando a gente pensa a gota d'água, a gota perto ali de um rio, de um mar, né? Ou mesmo de um balde que seja, ela é muito pouco a gota perto dessa quantidade tão grande de água. E o grão de areia ali perto ali da praia, tal, do deserto, enfim, ele também não é nada, né? Então, assim, ele tá aí colocando a ideia de que ele, como pessoa, como ser humano, do tanto que ele é pequeno diante aí da grandeza, da imensidão da vida. Então, é justamente essa ideia. Ele usa essas duas metáforas, né, para passar a ideia de que ele é muito pequeno, né? Ele como ser humano é muito pequeno diante de toda a grandeza e toda a imensidão que existe no mundo. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!